sejam todos muito bem-vindos a esta edição especial do programa Na Lente, que olha para os conflitos no seio da Igreja Universal em Angola. Há mais ou menos 3 anos, a imprensa nacional tem noticiado conflitos no seio da IURD no país. Estes conflitos são, em regra, motivados pela disputa pela liderança da Igreja. O programa Na Lente foi ouvir a Comissão de Reformadores e também a liderança atual da Igreja. É por esta razão que convocamos a sua atenção para este primeiro bloco que mostra um pouco da história da Universal no nosso país e certamente você vai tentar responder a uma questão que não se cala. Estará a IURD em Angola em decadência? Veja. Diga ao fraco, eu sou forte. E fala assim, ó, vou derramar meu espírito nessa pessoa aqui e ela vai confundir aquela que pensa que é. Deus não dá filho para ninguém. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu uma ova. Eu precisei esconder a minha gravidez por 6 meses. Eu considero isso ato desumano. É que ele não vá se alguém morrer nele. Se ele quiser fazer a vasectomia, nós pagamos. Por eu ter negado a fazer a vasectomia, excluíram. Sempre houve rebeldes lá em Angola. A maldição já está na vida deles. O que é ser rebelde para a liderança brasileira? É dizer não à vasectomia? Ele só provou que ele não é nosso pai. Ele não é nosso líder. O que nos sustenta aqui é a graça de Deus, capelão. Não existem maus tratos. Tem poucas, eu posso afirmar que tem poucas instituições que dão o tratamento que a igreja dá aos pastores. Igreja Universal do Reino de Deus. A decadência? Ano de 1991. Angola vivia um período de calar das armas e se preparava para as primeiras eleições gerais democráticas. Um período de muitas incertezas e agravado estado de desestruturação do tecido social. É exatamente neste contexto que desembarcam no país os primeiros missionários do Bispo Edir Macedo com o objetivo de implantar a Igreja Universal em Angola. O académico Carlinhos assala muito que acompanha a história da Igreja Universal no mundo, pelo que já previa o choque cultural em Angola. Os brasileiros sabem muito bem o caráter do Bispo Edir Macedo, porque eu, quando estava a terminar o meu doutoramento do Brasil, o Brasil conheceu um evento de burla e de milagres, digamos, fabricadas no estado de Maracanã, onde o Edir Macedo reuniu um bom número de crentes, dizendo que ia operar milagres, os cegos iam ver, iam enxergar, os coxos iam levantar, tudo isso, mas tudo era encenação. Os missionários do Bispo Edir Macedo disseram aos angolanos que vinham ganhar almas, trazer conforto espiritual baseado na fé cristã, com foco na prosperidade de quem acreditar. O contexto sociopolítico de um país em guerra, com seu tecido social desestruturado, funcionou como mágica para o crescimento rápido da Universal em Angola. Nos templos, pastores angolanos pregavam como brasileiros. Oh, meu Senhor, meu Salvador. Mas escondiam histórias de uma vivência de discriminação racial e de uma invasão de divisa sem precedentes. Vamos lá dizer, é um sistema. É pegar alguém, mandar algumas pessoas, dar esse dinheiro em mão para levar ao Brasil.
o dinheiro saía de uma forma não declarada, nem ao governo, nem aos impostos. Era sair com dinheiro de uma forma como se estivesse a viajar. Na Igreja Universal, nós fomos notando que o brasileiro tem primazia. Ele é missionário, vem aqui, se implanta, tem regalias. E o angolano, que muito faz, por exemplo, é colocado de parte. A Universal do Reino de Deus é das maiores igrejas em Angola. Mas é em Luanda, onde a Universal está em força maior, com 6 catedrais e uma em construção. Uma destas catedrais, por domingos, milhões da Fogueira Santa. Você era obrigado, você era ensinado a como tirar o dinheiro das pessoas, por exemplo, na Fogueira Santa. Você tem que chorar. Olha, você tem que inventar isso. Você tem que mostrar testemunhos disso, daquilo. Quer dizer, situações que você sabia que eram apenas para convencer as pessoas a darem. E era triste, você tem um teto. Cada Fogueira Santa você tem um teto a atingir. Se você não dar esse X, você é removido do lugar em que está. Você é humilhado em frente dos outros colegas, porque você não chegou até a meta, a famosa meta, até o teto que é estipulado na igreja pela liderança. Eu considero isso ato desumano. Eu fui líder de 5 países, eu fui líder de 5 países aqui em África. Isso não existe. Um correio eletrônico datado de 6 de agosto de 2014, enviado pela senhora Fátima, secretária da IURD, ao então presbítero-geral da IURD em Angola, bispo Luís André Rodrigues Braga, brasileiro, dava conta que a igreja conseguiu arrecadar os seguintes montantes na Fogueira Santa. Ainda em 2013, em dezembro, a Igreja Universal ficou muito perto dos 18 milhões de dólares só numa Fogueira Santa. Em 2014, o mês de julho rendeu de Fogueira Santa a IURD 22 milhões de dólares. Ainda em 2014, em dezembro, a Igreja Universal arrecadou, através da Fogueira Santa, a Fogueira dos Propósitos, 21 milhões de dólares. Eu sou cristão, sou batista e conheço muito bem a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, fala de dízimos, mas na Igreja Universal ela costuma cobrar trízimos 3 vezes. A Bíblia não fala nada do problema de Fogueira Santa, onde os membros devem dar todo o salário 2 vezes por ano. A Bíblia não orienta que os milagres devem ser somente vendidos. Deve-se vender milagres. A Bíblia também não incita burla junto dos membros. Então, é por isso que não deve ser apenas luta pela liderança, mas luta pelas reformas em termos de doutrina, em termos de rituais, em termos de prática. Os escândalos financeiros da Igreja Universal datam de há muitos anos. Numa reportagem em 1995, a TV Globo mostrou o bispo Edir Macedo a ensinar pastores e bispos a tirar dinheiro dos fiéis. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, vem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Bem-sucedida financeiramente, há 25 anos em Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus não construiu um único hospital, muito menos uma escola ou universidade. Não temos escolas, não temos postos médicos, não temos com participação em nada. A igreja não faz nada pela sociedade. O que a igreja tem para a sociedade? Igrejas. A igreja tem para a sociedade igrejas. Para mergulhar na gênese da história da Igreja Universal em Angola, fomos falar com o Bispo Augusto de Oliveira, cidadão brasileiro que fez parte do grupo de missionários que trouxe a Universal ao país. Na altura nós encontramos muitas dificuldades porque nós não tínhamos nem casas para a gente poder morar.
Inclusive, os membros de Angola, mesmo não conhecendo a gente, mesmo não conhecendo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, eles nos acolheram, chegando ao ponto de, naquela altura, eu vivia no hotel da ilha, o antigo Hotel Panorama, e o próprio povo angolano nos acolheu de uma maneira que nós não tínhamos nenhuma condição, porque o dinheiro que trazíamos do Brasil já tinha acabado, e os próprios membros angolanos se prontificaram a pagar quase um ano no Hotel Panorama para que nós pudéssemos viver, porque nem casa nós não tínhamos. Reconhecida em Diário da República como Igreja de Direito Angolano, a Universal está hoje numa crise profunda. A crise coloca de um lado cerca de 400 pastores reformadores e do outro a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Não sabe de nada. Liderança angolana não queremos liderança brasileira. Queremos liderança brasileira. Queremos a nossa igreja. Com mais de 250 templos em todo o país, 13 bispos, mais de 600 pastores, quase 900 obreiros e mais de 130 mil fiéis, a Igreja está em profunda crise. A causa é justa! A causa é justa! A causa é justa! Tudo começou no final do ano passado, quando o país foi surpreendido com as disputas dentro dos templos da Universal. Os reformistas, chamados de rebeldes pela direção da Igreja, clamam por intervenção da Justiça e do Estado. Ele começou em Portugal, onde o sistema é fechado por negros, ele não conhece nada, não sabe de nada. As reivindicações são várias. Vão desde acusações de racismo à obrigatoriedade de se submeterem à vasectomia, bem como a evasão de divisas. O manifesto assinado por 330 pastores dirigidos à direção da Igreja apresenta 7 pontos. No primeiro, faz saber que, durante 27 anos, a IUR de Brasil tem exercido domínio absoluto da IUR de Angola de forma abusiva e prepotente, chegando até mesmo a violar os direitos humanos. Este domínio vai desde o púlpito às áreas administrativas. O manifesto chama de atos discriminatórios. No manifesto, dos 330 pastores, são apontados os seguintes crimes à gestão da Igreja Universal em Angola: abuso de autoridade e falta de respeito, humilhações públicas, privação dos direitos fundamentais, pastores que não casam, retaliação por não fazerem vasectomia, retaliações aos pastores que engravidam as suas esposas, pastores com idade avançada impedidos de casar sem realizar a vasectomia, evasão de divisas e repatriamento ilícito de capitais, branqueamento de capitais e lavagem de dinheiro. Na sequência, os 330 pastores apresentam o fim do seu vínculo com a IURD por considerarem que essas práticas atentam contra os princípios cristãos. E o 7º e último ponto é claro. A partir desta data, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola passa a ser liderada exclusivamente por angolanos. A Igreja Universal é única e indivisível. E no seio da igreja aqui em Angola, nós temos pastores de nacionalidades moçambicanas, santomenses, brasileiros e angolanos. E os angolanos são a maioria. Para a liderança da IURD, os autores do manifesto são ex-pastores indisciplinados e ambiciosos que pretendem tomar o património da Igreja Universal em Angola. São ex-pastores. A partir do momento que uma pessoa adere a um movimento contrário
aquilo que estipula a igreja, passam a ser ex-pastores. Aliás, os membros, quando eles ouviram que os pastores, esses ex-pastores, estavam a ocupar os templos, em algumas províncias eles mesmos foram tomar, porque o patrimônio não é do pastor, é do povo. E o povo não os aceita. Vocês tiveram a oportunidade de presenciar aqui na nossa igreja do Samba. Eles foram lá para tentar tomar, o povo correu com eles. E para compreender os reais motivos do conflito, ouvimos as duas partes. Boa tarde, seja bem-vindo. Fellner Batalha é bispo. É um dos primeiros a manifestar o seu descontentamento da direção da Igreja Universal por tudo o que julga estar na contramão da verdadeira missão da Igreja. Ao longo desses anos, em fórum próprio, nós alertávamos a liderança brasileira, e quero aqui abrir um parênteses. Nesse período do início da Igreja cá, até a presente data, só teve um único líder angolano, o Sr. Bispo Augusto Dias, no período que foi de 2010 a 2013. Numa carta enviada ao Bispo Macedo, datada de 12 de março de 2018, o então segundo homem da hierarquia da Igreja em Angola apresentou 8 pontos. Num deles, reclama pela falta de liberdade de expressão no Colégio de Pastores e Bispos, fala da existência de bajulação e hipocrisia. Falta de um ambiente onde se pode falar sem represálias. O bispo Fellner Batalha, na carta, fala em nome pessoal, apesar do seu posicionamento refletir o de muitos bispos e pastores angolanos, como ele mesmo diz. Infelizmente, e digo mesmo no sentido literal da palavra, infelizmente, nós nunca fomos ouvidos, não é? Mas como o propósito nobre é a pregação do Evangelho, a levar Jesus para as pessoas, o tempo passou e nós fomos suportando e aguentando. Na carta, o bispo Fellner Batalha reclama a Edir Macedo o facto do site da Universal publicar um vídeo onde o bispo João Leite, líder espiritual em Angola, naquela altura, confessa ter cometido adultério. Mas eu preciso ser sincero, primeiro com Deus, como já fui, com a igreja, como já o fiz, com a minha esposa, como também já o fiz, e com todos aqueles que creram na minha palavra, e dizer que eu caí, eu traí a minha esposa. O bispo Fellner diz que este vídeo desmoralizou a Igreja e a desacreditou diante da sociedade e das autoridades angolanas. O bispo Fellner continua e mostra o seu descontentamento ao líder da Igreja por não ter sido enviado uma única nota de condolências às vítimas do incidente da vigília do estádio da Cidadela em 2012, onde morreram 10 fiéis. O bispo não se dignou em mandar condolências para as famílias que perderam os seus entes queridos naquele acidente da Cidadela, de mandar condolências para a igreja em Angola. Foram 10 pessoas que pereceram ali e esperávamos que o líder espiritual máximo também se condoesse com aquelas perdas humanas. Entretanto, neste mesmo período em que a Igreja estava sob desconfiança das autoridades, o Sr. Douglas veio a Angola lançar o livro
nada a perder, em busca de um recorde de vendas, ignorando completamente o ambiente pouco saudável a que a igreja estava mergulhada. Fim de citação. Eu não estava a ver nenhum problema que o fizesse ele agir nesses moldes, porque as coisas que eu citei bastava ter bom senso para ver que era para o bem da igreja. A carta faz também referência à sua preocupação pelas almas que abandonavam a igreja a meio aos escândalos, quer pelo adultério do bispo Leite, como ao descaso da liderança da igreja com as famílias das vítimas da vigília da Cidadela. Na mesma carta, o bispo Fellner Batalha alerta para eventuais cisões que pode começar no Brasil e chegar a outros países com efeito bola de neve. E você entender que isso é um mandamento. E na minha carta ao bispo Macedo eu disse isso, eu disse, bispo, se não se tiverem atenção, se não mudarem de comportamento e de atitude para com os pastores nativos, vai haver cisão na igreja. Nós abraçamos a reforma! Muitas perguntas da carta ao bispo Macedo ficaram por responder. Por exemplo, por que nos lugares decisivos da igreja são colocados apenas pastores e bispos brasileiros? Por que nenhum bispo angolano tem acesso aos relatórios de conta da igreja? Por que ainda se faz evasão de divisas, sendo que em Angola a igreja tem de recorrer ao crédito bancário? Por que depois de 27 anos em Angola, a IURD não tem discípulos nativos para liderar a igreja? Quem indica é o Espírito Santo. Nós já tivemos aqui em Angola um líder angolano que ficou aqui durante 4 anos. Isso não existe na Igreja Universal. A Igreja é universal e nós temos no seio dela pastores de vários países diferentes. E quando o Espírito... Nós temos atualmente 3 pastores angolanos que são líderes do país. E isso não existe. E temos mais de 100 e poucos pastores que estão a trabalhar em vários países do mundo. Por último, um pedido ao bispo Macedo. Peço que a sua fonte de informação não seja apenas o líder do país, que crie outros mecanismos de comunicação. Não é verdade que os pastores angolanos querem tomar a igreja. O sistema se tornou tão opressor, tão tirano, que até os pastores que vivem no Brasil estão esperançosos que a situação dos pastores aqui angolanos, os reformistas, vença para que a liderança brasileira venha mudar de atitude. Dias depois de enviada a carta, o bispo Fellner Batalha é convidado a sair do país para uma missão pastoral no Brasil. Recusa e é desligado. Eu disse, eu estou mesmo a protestar, eu não sigo viagem. E o bispo disse, olha, ou você segue viagem ou você vai ser afastado. Eu falei, seja como o bispo quiser. Deixei de ser membro da direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola e fiquei apenas membro de pleno direito. Vasectomia. A vasectomia é um procedimento cirúrgico que interrompe o fluxo de espermatozoides produzidos nos testículos e que normalmente seriam enviados ao pênis durante a ejaculação. Mas afinal, o que está por detrás da necessidade de vasectomia aos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus? Porque a igreja não quer custear as despesas. Quando meu filho nasce, por revelia, porque tentaram 5 vezes que eu fosse fazer vasectomia, eu não aceitei, paguei um preço caro. Eu já dormi em casas que o teto rebentado, chuva caía e nós tínhamos que aguentar. Isso aconteceu no Kwanza Norte, porque eu fui lá de castigo com um filho de 9 meses.
A igreja orienta o pastor a fazer vasectomia, justamente porque a vida pastoral é difícil. O pastor é muitas das vezes transferido em países com condições sanitárias muito difíceis. Por isso, nós orientamos para que o pastor esteja em condições, que esteja em melhores condições para poder servir a Deus no ganho de almas. Neste vídeo, o bispo Edir Macedo mostra-se incomodado com pastores que têm filhos. Ó, minha filha, vocês vão ficar agora, quem tem filho vai ficar lá no berçário. Eu não quero criança aqui no salão que eu estiver pregando nos pastores, não. Quem tem filho fica lá dentro do berçário e fica lá. E ouça o choro das crianças por lá. Na sequência, Edir Macedo vai mais longe e apresenta as crianças de hoje como possíveis criminosos do amanhã. Agora você entende por que Deus mandava, né? Quando mandava destruir um povo, matar as crianças, animais, tudo. Como é que pode? Porque não é emoção. Criança é emoção. Você olha com uma criança e fica tudo emotivo. Só que elas não pensam que aquela criancinha bonitinha amanhã pode ser uma peste, pode ser uma desgraça, pode ser uma praga, pode ser um Hitler do mundo, um destruidor, um desgraçado. Mas enquanto é pequenininha é uma criancinha. É nesta conformidade que o bispo Luís André, ex-líder da IURDA em Angola, proíbe os pastores de gerar filhos. Do Senhor Bispo Macedo, a partir de hoje, o pastor ele só vai gerar filhos no Espírito. A partir dessa data, não é mais para pastor ter filhos. Vocês entenderam? Num culto realizado em São Paulo, o bispo Edir Macedo compara as crianças aos ratos. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu uma ova. Deus não dá filho para ninguém. Somos nós que fazemos os filhos. Ou não é? Sim ou não, pessoal? Quanto ao aborto, o bispo assume ser a favor da interrupção da gravidez e o faz trazendo como exemplo a própria mãe. Mamãe teve 33 filhos. 33. Por causa das dificuldades, ela abortou 16. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração. E não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência. Não é questão nem de fé. É uma questão de inteligência, de razão. As esposas de pastores angolanos pensam diferente da mãe do bispo Edir Macedo, que abortou 16 vezes. Elas querem gerar os seus filhos sem que, com isso, sofram retaliações da liderança da igreja. Fomos ao encontro de algumas dessas esposas no condomínio dos pastores, no Patriota, em Luanda. Apolinária Vidal recebeu-nos em sua casa e, visivelmente abalada, falou-nos da vida turbulenta que conheceu depois de engravidar do marido pastor. Falei para o meu esposo que eu estava grávida. Por causa daquela imposição, ele já ficou com um... É como tu dizes o teu esposo que estás grávida, mas ele, tipo, é um fardo que você está a dizer para ele. Então, aí eu já comecei a ficar triste. Aí fomos para a liderança, aí tiraram a igreja que ele estava. Alega que tão logo a liderança da igreja soube da gravidez,
foi submetida a pressão psicológica e o casal transferido para uma igreja em Moçambique, onde disse ter vivido os piores dias da sua vida. Apanhei depressão porque era muita humilhação. Todas as reuniões era humilhação. Por que você engravidou? Não é para engravidar, não é para ter filho, vocês não podem ter filho. Então, era mesmo um inferno na minha vida. Apolinária alega que a pressão foi tanta que aos 6 meses perdeu o bebê e não sentiu a dor da perda. Quando eu perdi a minha bebê, eu não senti a dor da perca. Aquela dor que as mães sentem por perder o filho. Eu senti o alívio. Eu não senti dor. Eu senti o alívio porque era muito, muito, muito sofrimento. Eu não consegui chorar perto da minha filha. Tanto que a doutora depois queria que eu visse. Eu nem quis ver. Era como se perder aquele bebê era uma liberdade para mim. Perguntada sobre o silêncio diante de situações que se constituem crime, a resposta levou-nos a refletir sobre o poder da doutrina religiosa na mente dos crentes. O único erro que eu e as minhas irmãs e os bispos, pastores angolanos cometeram é ter acreditado cegamente na doutrina brasileira. Cegamente. Nós acreditamos sem questionar. Por muitos anos nós fizemos muita coisa. Eu costumo dizer que quando a coisa sobe à superfície é porque lá embaixo muita coisa se fez. Esta outra senhora, que hoje carrega a filha nos braços, por pouco viu-se privada da graça de gerar uma filha. Todas as outras mulheres, quando têm 4 meses, já sentem filho a se mexer no ventre. Eu não sentia. Eu não sentia minha filha mexer até os 6 meses. Eu pensava que o filho morreu no ventre. Mas não foi fácil. Foram muitas orações, muito jejum, muito sacrifício. Eu me lembro que no dia de ir dar à luz, não foi fácil. Meu parto foi muito difícil. Que o doutor até perguntou para mim, o que se passa contigo? Tipo, desvazia tudo que você tem em tua mente. Focaliza somente na tua criança, senão esse bebê vai morrer. Enviada para a província do Cunene, onde residiu numa pensão, ela conta ter vivido momentos dramáticos. O povo do Cunene, da Santa Clara, pelo menos, você teve que dormir no tempo. Testemunha que eu estou a falar. Eu fui alugada uma casa que eles dizem que era uma casa. Na altura, o líder que estava comigo era um brasileiro e que dizia que era casa, mas na verdade era pensão. Quem conhece o Cunene sabe essa macaca. Não é moradia, é uma pensão. E eu fiquei ali 2 meses, esperando que iriam me alugar uma outra casa. Hoje, tem a filha como presente de Deus, ao contrário do que pensa Edir Macedo. E ainda que fosse para sair da obra e fazer meus filhos, eu acho que eu faria isso. Mas engravidar e viver na opressão que eu vivi, eu não aceitaria. As nossas autoridades não devem apenas legalizar as igrejas, mas também devem ter em conta os ensinamentos e as práticas dessas igrejas. Aquelas igrejas que têm práticas que contrariam as nossas culturas, que contrariam a nossa forma de viver. Essas igrejas não podem continuar a operar no nosso país. Não é só aqueles que violam as leis do nosso país, como a Constituição, a Lei 12/19, conhecido como Lei sobre a Liberdade Religiosa e de Culto, mas também as práticas não devem violar, porque na realidade, para nós africanos, disse que
quando justamente dois indivíduos realizam matrimônio, os filhos constituem pelo menos uma forma de poder garantir a terceira idade. Nesta outra residência encontramos a esposa do pastor Nilton. A cabo-verdiana é mãe de 2 filhos, um de 10 anos e um segundo no primeiro semestre de vida. Escondi a minha gravidez por medo, no caso, que falasse a liderança, porque eu sabia que eu ia ser castigada. Eu fiquei quase 8 meses só a esconder, vestia roupas um pouquinho maior do que o meu tamanho para poder esconder a barriga. Por cada um deles, diz ter atravessado o deserto indicado pela liderança da Igreja Universal em Angola. Foi muito difícil por você sofrer aquilo sozinha. E muitas das vezes eu não podia estar muito no meio das pessoas, porque eu sabia, já com uma barriga já saí, as pessoas ninguém sabia, as pessoas a olhar para mim, eu fiquei com aquilo medo, não, vão falar já que eu estou grávida. Então, em casa, você ficava sempre a pensar o que vai ser do meu esposo, né? A partir do momento que ficar a saber que eu estou grávida, foi muito difícil mesmo para mim. Hoje, a dádiva de ver o filho gerado sob tensão está refletida na escolha do nome. O nome dele é Gabriel. É um anjo que chegou na vossa vida. Desculpa, esse momento. Mas é uma bênção. Eu dou graças a Deus. Esta outra esposa, também de um pastor, levou-nos a conhecer a sua casa e explicou como é que levam a vida nas residências da igreja. Tudo o que vocês têm aqui é comprado pela igreja? Sim, a igreja, quando ela coloca o pastor, ela dá as mesmas condições que é o sofá, uma geleira, uma mesa, né? É isso que vocês estão a ver que a igreja dá. E o pastor entra na casa. Só que muitas das vezes nós não temos uma televisão. Nós não encontramos uma televisão na casa. E o pastor compra essa televisão. Mas nós estamos até ser pressionados para deixar até nossas televisões, porque o pastor não pode ter mesmo nada. Se não fosse pelo meu marido, pela força que ele me deu, porque nós sabíamos que íamos perder, mas se não fosse pela força do meu marido, talvez eu não tivesse a minha criança. A pressão que quase te levou a tirar a gravidez? A tirar a gravidez. Este pastor submeteu-se à vasectomia com a promessa de que teria melhores condições de vida. A nova equipa que é do bispo Honorito Gonçalves, que me expulsaram. Eu até vou procurar tirar bem, que é para as pessoas me reconhecerem e saberem bem melhor da minha história, o que aconteceu. Em conflito com a liderança da igreja em busca de indemnização, o pastor mostra-se indignado pelo que chama de falta de amor ao próximo na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola. São quase 20 anos de pastor que eu estava nessa instituição. Vocês me tiraram da escola, eu entrei naquele tempo de guerra, vocês me tiraram da escola, eu fui em muitas províncias, e hoje eu dei a vida por essa igreja. Não tenho nada. Eu falei, mas assim, estou a ser sincero com vocês, não tenho nada. Mas eu quero que vocês me dão esse carro pequeno e me dão pelo menos, no mínimo, 1 milhão de kwanza. Falei, vocês me dão 1 milhão de kwanza que é para mim fazer negócio. Não aceitaram, não. Você não vai levar o carro e não temos esse dinheiro para te dar. Eu falei assim, como é que pode? Diz ter dado a sua vida ao serviço da igreja e hoje, sem possibilidade de gerar um único filho, vê-se excluído e mal compreendido. Depois da operação, aquela anestesia acabou toda, eu não aguentei. Eu saí de lá na cadeira de roda, porque eu caí 3 vezes.
caí 3 vezes. Eu andava a cair. Porque era um trauma que entrou em mim, que eu já não posso mais fazer filho, aquelas dores todas. Eu saí de lá na cadeira de roda. E assim estamos. Então, a Igreja Universal, esses tipos de pastores que eles mandam fazer essa operação, eles têm que cuidar. E não cumpriram. Segundo o documento que tivemos acesso, 11 pastores foram impedidos de casar por não se submeterem à vasectomia e sofreram retaliações e despromoção eclesiástica. Se o indivíduo é pastor solteiro na Universal, ele está condicionado, ele não pode casar enquanto não aceitar fazer o procedimento. Tais práticas não são aceitas cá em Angola. Nós somos africanos e temos o costume de procriar, de fazer família, de termos uma família. Então, esse procedimento passou a ser rejeitado pelos pastores angolanos. E o que é que acontece? O indivíduo, quando rejeita, ele vai sofrer represária. Ele não casa de jeito nenhum, mantém-se solteiro, a idade do indivíduo vai aumentando, ele pode chegar aos 40 e poucos anos e não casar. Nós temos pastores com essa idade, 40 e poucos anos e não casa. Mas não casa por quê? Porque a liderança brasileira, no caso, Bispo Gonçalves, ele coage os pastores a fazerem este mesmo procedimento. E quando não faz, não casa. No bairro Popular, encontramos este jovem pastor doente, alegadamente abandonado pela liderança brasileira por não ter aceito fazer a vasectomia. Lembrar que por eu ter negado a fazer a vasectomia e também ter aceito a causa da reforma, excluíram a minha noiva da reunião. Uma aula que se faz das noivas para casamento. Excluíram. O pastor conta que se sente abandonado pela igreja onde trabalhou no púlpito por muitos anos e cumpriu com todas as orientações da direção. Não há uma consideração pela pessoa humana, assim mesmo, pela pessoa humana. Falam tanto de alma, mas quando a pessoa não se alia aos interesses deles, a pessoa mesmo é esquecida. Visivelmente triste, a mãe contou-nos que o filho já passou por momentos piores. Desde que eu já estou a ver de forma que está passando, o filho já crescido, uma grande inquietação. Não estou livre. Faz de conta, meu filho está deitando, graças a Deus. Essa semana lhe encontraram de pé. Se fosse semana passada ou entrepassada, seria aí, no quarto. Numa entrevista emitida no Brasil pela TV Record, a mãe e o pastor Fred Mavinga dizem o contrário. Perguntando ele como que a igreja, não sei o que, mãe fica calmo. Onde ele está mesmo, pele e osso, mãe fica calmo, a mãe não sei o que. Há uma grande decepção, muita, porque desde cedo nós acreditamos neles. Nós demos nosso voto de confiança. Tudo que nos mandavam fazer, nós fazíamos. Até metas grandes nas igrejas nós fazíamos. Há uma igreja que eu estava em que o mês era 1.200.000. 1.200.000. Eu apresentava. Figueira Santa, 3.500.000. Poderiam reconhecer esse esforço. Então, o que eu penso, o que eu acho é que eles não têm consideração. Na mesma lista dos pastores que não aceitaram submeter-se à vasectomia estão 9 pastores. Alguns deles, você viu aqui os depoimentos das suas esposas.
Já este jovem, que prefere falar sob anonimato, não teve a mesma sorte. Diz ter feito de livre e espontânea vontade, em função das várias recomendações que recebia dos líderes da igreja. Eu quem fui pedir para fazer porque havia imposto uma ordem. E já estou a pastora há 9 anos, então fiquei por muito tempo, fiquei 7 anos noivo. Então já vi que já era chegada a fase para se casar. Só que havia um líder que disse que ninguém poderia se casar se não passasse pelo procedimento, que é a vasectomia. Então eu vi que não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Eu próprio fui, pedi o líder que eu queria fazer, mas colocando na cabeça que era em prol da obra. Hoje, sem a possibilidade de ter um único filho, o casamento está abalado. Os familiares chocados com a sua situação e ele arrependido. E hoje, depois de eu despertar e abrir os olhos, eu vi que aquilo não era necessário ter feito aquilo que nos foi ensinado e tem que passar por essa operação. Hoje, eu vejo que, posso dizer que hoje há um arrependimento. Há um arrependimento, sim. O jovem contou-nos que, à semelhança dos demais, foi submetido à cirurgia de vasectomia na República da África do Sul, onde a igreja já tem toda a estrutura montada para o efeito. Aliás, viajou de véspera para a operação, provavelmente sem reversão. Eles já tinham feito tudo. Eles já tiveram feito o tipo de operação, tanto é que só ligaram para mim falando: amanhã você vai viajar. Quando eu fui, já tinha tudo marcado. Você foi para onde? Para a África do Sul, Joanesburgo. Até hoje não sei se o que fizeram é irreversível ou não. Só sei que eu fui, cheguei lá, já tinha tudo preparado. Fizeram a operação e vim. Até hoje eu estou aqui. Não sei. Na África do Sul, diz ter sido recebido por este cidadão moçambicano responsável pela transportação dos candidatos à vasectomia até a clínica. Todos os custos do procedimento e a hospedagem são salvaguardados pela Igreja Universal, como garante Edir Macedo. Nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor, se ele quiser fazer a vasectomia, nós pagamos, nós sustentamos, nós fazemos de tudo para que ele faça a cirurgia com sucesso. Esta mulher é apontada como a responsável pela intermediação dos pastores e a clínica. Neste e-mail, ela tranquiliza quem vai submeter-se à cirurgia. Ela escreve: tudo vai correr bem. Foram ou não coagidos? Se houve coação, isso dar-se-á um outro tratamento. Se porventura não tiver havido alguma coação, se porventura o pastor de livre e espontânea vontade consentiu a violação do seu direito de personalidade, não há aqui motivos para a possível responsabilização do ponto de vista civil ou criminal. Tal como mostra este documento, dirigido ao Procurador-Geral da República, os pastores eram aliciados com o seguinte: ser líder de uma igreja bem localizada e com um bom número de fiéis, ter direito a um automóvel top de gama, ter direito a uma casa em condomínio e melhorias salariais. A recusa tem consequências graves. Já fui obrigado várias vezes em que eu tomei uma decisão, disse: olha, se essa é a única condição para estar ali como pastor, fazer a vasectomia, eu prefiro me desligar do corpo de pastor, mas fazer uma coisa que eu vou me arrepender amanhã, porque toda decisão, se não for bem pensada, vai ter consequências, tanto boas como consequências ruins. Dentro de mim, eu coloquei: nunca iria me submeter à vasectomia. Se hoje eu sou um pastor, porque alguém teve que me nascer, se eu não fosse nascido, hoje não seria um pastor. Muitos pastores que aceitaram submeter-se à vasectomia contraíram impotência sexual e outras doenças do sistema reprodutor, como mostra o exame de espermograma do pastor Alfredo Faustino.
Nos itens de vitalidade dos espermatozoides, os números estão todos zerados, o que confirma a impossibilidade de engravidar. Se é pastor, por exemplo, que está a tomar conta, na linguagem interna da igreja, fala-se um Estado. Um Estado é uma divisão, vamos dizer assim, administrativa e eclesiástica que pode ter ali 2 ou 3 regiões, que cada uma das regiões pode ter 5, quando muito 8 igrejas. Se ele não aceitar fazer vasectomia, imediatamente ele é removido. Vai ser um pastor de uma única igreja. Ele que estava a responsabilizar 10, 20 igrejas, porque não concordou, vai ser apenas um pastor titular que cuide de uma única igreja. Bispo Ferraz é angolano, fala em nome da Igreja Universal e refuta todas as acusações. Não é ilegal a partir do momento que nós não impomos isto. Nós orientamos, nós somos a favor do plano familiar, incluindo a vasectomia. Mas o pastor é livre, porque nós temos, na nossa igreja aqui em Angola, mais de 100 filhos de pastores. Sim, mas, Sr. Bispo, esses pastores que fizeram essa denúncia dizem que foram coagidos de certa forma. E, aliás, a Igreja Universal foi condenada em 2014 no Brasil a pagar uma indemnização a um ex-bispo no valor de 100 mil reais por causa desta prática. Eu desconheço essa afirmação e isso não foi provado. Não saia daí, porque na segunda parte temos muito mais para mostrar. Vamos revelar aqui de forma inédita documentos que provam que vários imóveis da Igreja Universal em Angola foram vendidos. Voltamos já. Estamos a construir uma nova catedral. Se os pastores brasileiros eles quisessem desviar fundos, não construiríamos os templos que nós temos. Nós temos aqui em Angola igrejas centenárias e vocês não verem a obra que nós fizemos de construção de templo. Nós temos já um projeto em curso da construção do nosso maior templo, que será no nosso terreno do FTU, com mais de 5 mil membros. Como se os pastores tivessem a intenção de fazer desvio de capital, não estaríamos a construir esses templos. Os resultados da nossa investigação jornalística mostram o contrário do que diz o presidente do Conselho de Direção. Este relatório de negociações de 2017 e 2018 dá-nos a entender que muitos bens imóveis e imóveis doados à Igreja foram comercializados. Aqui é possível verificar o nome dos compradores, a localização das casas, terrenos e apartamentos, a modalidade de pagamento, o valor do imóvel ou móveis, o valor pago e o valor em falta. Neste relatório, um único comprador, por exemplo, ficou com 3 residências no Zango 3, ao preço de 12 milhões de kwanzas. O mesmo acontece com 3 terrenos no bairro Sossego, vendidos por 4 milhões e 500 mil kwanzas, pagos pelo Sr. Diamantino Dias. Chama-nos a atenção a 4ª linha do relatório. Uma única compradora, de nome Neuza da Silva, adquiriu 9 casas T3 na Vila Flor, cada uma ao preço de 2 milhões e 500 mil kwanzas, totalizando 22 milhões e 500 mil kwanzas. Neste e-mail é possível acompanhar uma negociação para a venda de um terreno no Talatona, outro no Benfica, na Praça do Artesanato, e um terceiro na Barra do Kwanza, envolvendo um pastor que aparece apenas com o nome de Eduardo e um potencial comprador. O pastor Eduardo diz: segue a documentação em anexo do terreno no Talatona. Em breve enviarei a documentação no sítio da Barra do Kwanza. O
pastor sugere um encontro para estreitar a relação e mais facilmente viabilizar o negócio. O potencial comprador responde que já procedeu ao preenchimento do formulário e sugere que o gabinete jurídico da igreja prepare toda a documentação para posterior visita aos dois locais. No e-mail seguinte, o pastor Eduardo apresenta os valores correspondentes a cada um dos terrenos. A proposta para a comercialização do terreno da Barra do Kwanza é de 5 milhões de dólares norte-americanos. Já o do Benfica, perto da Praça do Artesanato, ficou por 150 milhões de kwanzas. Proposta que ele destaca. Pode ser melhorada. E o terreno do Talatona, com uma extensão de 33.120 metros quadrados, inicialmente previsto para a construção da Universidade da Igreja, estava a ser negociado a 10 milhões de dólares norte-americanos. Quando falamos de venda de patrimônio, não era um ou dois terrenos ou dos apartamentos que estavam a ser vendidos. Era mais de 90% do patrimônio da igreja. As negociações para a venda de propriedades da igreja continuam. Ainda no relatório de negociações, uma compradora de nome Maximiana Gunza ficou com 3 apartamentos na centralidade do Quilamba ao preço de 10 milhões de kwanzas para cada um. O mesmo João Manuel, que comprou 3 casas no Zango 3, voltou a comprar mais uma casa. Desta vez ao preço de 4 milhões. A senhora Neuza, que já tinha comprado 9 casas T3 na Vila Flor, adquiriu a 10ª casa. Desta vez ao preço de 2 milhões e 500 mil kwanzas. O jurista Domingos Bético considera ilegal a alienação do património doado à Igreja para fins que não beneficiem a comunidade de fiéis. A configuração de uma congregação religiosa da dimensão da IURD, mutantes, é como das sociedades comerciais como tal. Se porventura algum gestor junto da IURD, aqui no caso o bispo, gerir mal, não gerir o patrimônio como um bônus pater família de quem se espera um comportamento mediano, um comportamento adequado, um comportamento justificável, à dimensão de um bispo, se não agir nesses termos, claro que pode ser responsabilizado do ponto de vista criminal. Poder-se-á configurar aqui ao crime de abuso de confiança previsto e punível nos termos do artigo 453 do Código Penal, porque lhe é dado um patrimônio para gerir no nome e no interesse da congregação. Se não geriu no nome e no interesse da congregação, mas geriu no nome e no interesse pessoal, aí sim, aí pode-se falar no crime de abuso de confiança. Todos os imóveis em relatório de negociações foram vendidos. A igreja encaixou 74 milhões e 200 mil kwanzas. Os documentos mostram também que os bens vendidos foram todos doados por fiéis, como mostra este anexo. Um terreno de 20 por 30 localizado em Camama, doado no Templo da Terra Nova, avaliado em 7 milhões de kwanzas em 2017, como mostra este documento de venda, assinado pelos bispos António Pedro Correia, Amaro Oliveira e pelo chefe de Departamento do Património Divino Mota, foi comprovadamente vendido no dia 24 de agosto de 2017, como mostra o comprovante de pagamento. Nós estamos serenos, nós não temos nada a esconder, absolutamente nada.
Um site criado especificamente para venda de imóveis da Igreja Universal, administrado pelo pastor Eduardo Oliveira, mostra detalhes do terreno da Barra do Kwanza. Com uma extensão de 81.396 metros quadrados, o espaço tem um campo de futebol artificial, 10 suítes, piscina, área para construção à beira do rio Kwanza, lago artificial e, do outro lado, 20 suítes, um casarão com 4 suítes, uma sala de jogos no terraço, 2 hidromassagens, uma sala de estar espaçosa, cozinha industrial, casa de banho coletiva, refeitório e piscina privativa. O valor da venda, $7.200.000. Propostas recebidas por e-mail. No mesmo site, outro anúncio. Excelente empreendimento no coração do Morro Bento, próximo à clínica multiperfil. Terreno 100 por 120 metros quadrados. Totalizando 12.000 metros quadrados. Valor a pagar $1.100.000 norte-americanos. O terreno do Talatona, onde estava prevista a construção da faculdade, é posta à venda em 5 lotes. Os relatórios de contas, relatórios de saídas, de verbas, nenhum bispo, nenhum pastor, nenhum angolano tem acesso. Eu questionava o bispo por quê. O terreno do Talatona, que aparece sendo comercializado, foi cedido pelo Estado para a construção da Universidade da Igreja. Na nossa humilde visão, é inconcebível da Igreja vender. Estamos a falar o terreno de Talatona, que foi adquirido para ali se erguer uma universidade. Desde 2002, que infelizmente não há vontade, vamos dizer, não há vontade de se erguer a universidade. O pastor tem que ser honesto. São acusações, até então nós não temos nenhuma prova desses factos que eles alegam. Caro jornalista, não basta acusar, é preciso que eles provem. É isso que nós estamos aguardando, por isso que nós estamos serenos. Eu creio que eles já observaram durante esse tempo que as acusações são infundadas e eles não terão uma resposta favorável. Por isso eles partiram pela violência. Invasão de divisas. Fale forte com Deus agora. Fale forte, porque o Senhor Jesus é o Amém. A Igreja Universal do Reino de Deus não pode ser como outras igrejas. Tem que acontecer algo mais, algo maior. Põe a mão para trás. Isso. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem. Denúncias apontam que recursos arrecadados da Igreja Universal em Angola serviram para edificar o Império Universal no mundo. Ouça este áudio inédito de uma conversa do Bispo João Leite, ex-líder espiritual em Angola, em conversa com um bispo angolano, revelando que transportava dinheiro de Angola para a África do Sul e Portugal. Angola sustenta Portugal, Angola sustenta a Europa. Não, isso eu sei, né? O senhor estava lá, pô. O senhor estava lá, bispo. Sim, mas tem outros países que deve também dar algum respaldo para ele. Não, mas não como. Eu vou abrir agora no Moçambique. Moçambique passou a África do Sul e estava dando. Moçambique deu não ano passado que eu não estava, mas meio ano retrasado, Moçambique mandou 4 milhões para a África do Sul. É?
4 milhões de dólares, que nunca aconteceu na história, entendeu? Então eu vou abrir em Angola e Moçambique, vou ver aquele desgraçado rastejar, sabe? Aí, se você catucar o Gonçalves, ele vai pular. Vai. Eu quero briga com ele mesmo, sabe? Eu quero briga com ele mesmo, porque o Bispo Clodomir me falou que quando abriu o e-mail, o computador dele na Record, assim que assumiu, pegou um monte de pornografia dele no computador. Entendeu? Estas imagens a que tivemos acesso mostram um homem identificado apenas pela nossa fonte como um Pastor Gil. Nessa altura, transportava malas contendo dinheiro. Segundo o ex-bispo dirigente da IURD no país, Angola sempre foi a principal fonte de financiamento da Igreja Universal no mundo. Angola, no sentido financeiro, sempre foi um país próspero, que ajudou até países de primeiro mundo, até em relação ao continente da Europa. Angola é o que sustentava praticamente aí 60%, 70% dos países do mundo inteiro, porque Angola sempre foi o país que ajudou financeiramente uma grande parte das igrejas universal de Deus no mundo. Este bispo brasileiro afirma que esta prática é antiga e denuncia que, a quando da sua liderança, foi afastado da gestão financeira por ser negro e próximo dos angolanos. Quando eu assumi a igreja, aos 6 meses, foram 6 meses que eu assumi o trabalho, a primeira coisa que disseram para mim é o seguinte: na administração você não vai optar em nada, você só vai fazer o trabalho espiritual, mas o trabalho o trabalho financeiro você não vai ver absolutamente nada. Então, quer dizer, eu fiquei frustrado. Por quê? Porque eles sabiam que, embora eu fosse brasileiro, mas eu sempre fui pelos angolanos. A Igreja Universal tem templos vistosos em quase todo o mundo. O Templo de Salomão, em São Paulo, por exemplo, impressiona pela sua estrutura de 41 mil metros quadrados e 35 mil metros de altura, que equivale a um prédio de 10 andares, com capacidade para 140 mil pessoas no local por mês. Quem quiser receber o Espírito de Deus, eu sei que não é possível trazer todos aqui à frente. Em Angola, desde 1990, pai de uma filha nascida em Luanda, casada com um pastor angolano, o bispo parece ter motivos de sobra para sair em defesa de quem busca por reformas na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Tudo que eu aprendi, nós passamos para eles. E hoje são ditados como rebelde, são ditados que não presta, mas a questão é a seguinte: sempre houve uma abertura para o diálogo, mas a direção da igreja não aceita diálogo. A direção da igreja, eles tratam como uma ditadura. É sim, sim, não, não. Se você não obedecer, você vai ser punido, você vai sair da obra de Deus. Transações financeiras para o exterior. Dados revelam que nos anos de 2011 e 2012, a IURD procedeu várias transferências monetárias para 19 países. Em 2 anos, por exemplo, foram transferidos para o exterior muito perto dos 3 bilhões de kwanzas, sendo que 1 bilhão e pouco em 2011 e outros 1 bilhão no ano de 2012. Portugal, Moçambique e África do Sul são os países onde foram transferidos valores mais altos, conforme mostra esta tabela financeira.
Por outro lado, a IURD procedeu carregamentos monetários de 11 cartões que totalizaram muito perto dos 42 milhões de kwanzas, sendo que cerca de 14 milhões em 2011 para 7 cartões e muito perto dos 28 milhões em 2012. Em 2019, o jornal Vanguarda titulou em uma das suas publicações que o bispo Honorilton Gonçalves tem uma fortuna pessoal de cerca de 12 milhões e 400 mil dólares, com investimentos no setor da comunicação social no Brasil, onde é o dono de algumas estações de rádio e de televisão. Entre as estações de rádio, onde investiu capital social avaliado em 52 milhões de reais, destaque para a Rádio Antena 9, Sistema Hoje de Rádio, Televisão Record do Rio de Janeiro, TV Vale do Itajaí, TV Xanxerê e a TV Sociedade Limitada. Nascido em 1960, responsável da IURD em África, Honorilton Gonçalves. Foi em 1998 presidente da Rede Record, a mesma televisão que o bispo insiste dizer que nada tem a ver com a Igreja Universal. Ah, mas a Record... O que tem a ver a Record, TPA? TPA? O jornalista Carlos Alberto, conselheiro da ERCA, mostra-se indignado com os ataques à TPA e aos órgãos de soberania da República de Angola. Fazer já um juízo antecipado, chamando nomes até instituições do Estado, mencionando nomes da TPA, do Cabingano, de ABCD, quer dizer, isto não é admissível, e de facto começa já a colocar em causa as próprias relações, tanto comerciais, diplomáticas e políticas entre Angola e o Brasil, quer dizer, o que não é bom. Carlos Alberto considera que a veiculação de mensagens que incitam ao ódio em espaços radiofónicos e televisivos comprados para veiculação da Palavra de Deus é um flagrante claro de desvio de objetivo que viola a lei de imprensa. Se nós fôssemos já rigorosos, nós já teríamos neste momento órgãos de comunicação social a ser cassados as suas licenças para que não emitam mais nenhum programa, porque estão claramente a violar a lei, estão claramente a entrar no problema, porque essa igreja pagou espaços, não é, para passar conteúdos de evangelização e está a usar esses espaços para outros fins. Só isso já dava direito ao cancelamento destes programas nos órgãos de comunicação social, porque a lei é clara, Cabingano. E o que eu estou aqui a dizer está escrito, não é o Carlos Alberto que está aqui a dizer. O jornalista apela aos órgãos públicos e privados a adotarem uma postura isenta na cobertura dos conflitos na Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola. Nós não temos que ficar a favor de ninguém, temos que ficar a favor da verdade e por isso é que eu felicito já agora o Nalente de tentar ir buscar sempre todas as versões deste problema para que o público possa saber o que aconteceu de facto e fazer um juízo do que aconteceu, que na verdade é isso o nosso trabalho enquanto jornalistas. Chama a atenção ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social a adotar medidas severas para impedir a contínua violação da lei em espaços comprados pela Igreja Universal. O artigo número 29, números da Lei de Imprensa, Lei número 1/17 de 23 de janeiro, diz que compete ao Departamento Ministerial responsável pela comunicação social, a quem incumbe a avaliação periódica do cumprimento do Estatuto Editorial, a aplicação de sanções em caso de incumprimento. Ou seja, todos os órgãos de comunicação social que estiverem no incumprimento da linha editorial para o qual se predestinaram a fazer o seu trabalho jornalístico, estão a violar. Talvez não seja muito fácil distanciar a influência da Igreja Universal nos conteúdos de reportagens sobre o conflito na IURD emitidos na TV Record Angola, principalmente quando olhamos para quem é o diretor-geral da Record. Chama-se Fernando Henrique Teixeira. E ele quem assina esta adenda de contrato enquanto representante da Record
para o aluguel de equipamento e apoio técnico na ordem dos 15.863.417 kwanzas e 50 cêntimos. Isto ao mês. O mesmo Fernando Teixeira, que dirige a Record, veio a Angola para trabalhar como missionário na Universal. Aliás, é isso mesmo que diz a sua ficha pastoral. Neste documento, dirigido ao INAR, Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, o Bispo António Pedro informa que foi remetido ao Consulado-Geral de Angola, em São Paulo, um pedido de emissão de visto de permanência temporária para o missionário Éder Freitas Fialho. Portanto, Éder estaria em Angola como pastor, quando documentos mostram que Éder trabalha no país como vice-diretor da TV Record. Os ataques a religiosos em Angola ganharam o reforço da TV estatal do país. A TPA. Por mais de uma semana, reportagens emitidas na TV Record acusaram a televisão pública de Angola de semear a perseguição aos brasileiros em Angola. E eu também fico admirado como é que os jornalistas brasileiros usem adjetivos e até alguns graves contra o Estado angolano, quer dizer, isto é a todos os níveis reprovável, né? Quer dizer, claro que me preocupa, quer dizer, acho que preocupa a mim e qualquer angolano, quer dizer, no fundo o que nós estamos a ver aqui na TV Record é um pouco extensivo o que está a acontecer no Brasil, e também acho que tem havido aqui muito sensacionalismo nesta matéria, porque não se está a ter em conta o que de facto existe, o conflito como tal, não é? Nós sabemos que este conflito, por aquilo que o pouco que nós sabemos, é que houve uma queixa-crime que já está na PGR. Devíamos deixar que fosse a Procuradoria-Geral da República a fazer um pronunciamento oficial sobre esta situação e não os órgãos de comunicação social, mesmo no Brasil, fazerem já juízos antecipados sobre este problema. Os documentos mostram que a TV Record em Angola e a Igreja Universal funcionam como uma só. Estes documentos de pedidos de visto para diretores da TV Record têm anexos que quem assina é o presidente do Conselho de Direção da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, Bispo António Pedro Correia da Silva. Se o presidente da igreja... No interesse de ouvir o Bispo Norilton Gonçalves, líder espiritual da IURD em Angola, remetemos esta carta e deixamos ao seu critério a escolha do dia e do horário que o favorecesse. No dia seguinte, a resposta chegou à nossa redação. Assinada pela senhora Ivone Teixeira, a Universal não respondeu diretamente ao nosso interesse em entrevistar o Bispo Norilton Gonçalves e tentou pautar-nos sugerindo o que devíamos fazer. Quando um jornalista quer fazer o contraditório, quer fazer o uso do contraditório, e muitas vezes a pessoa em causa não pretende dar esta entrevista, e às vezes para bloquear de forma indireta a nossa peça, não é? Nestes casos, Cabingano, o que nós devemos fazer é fazer fé de que nós contactamos de facto a pessoa em causa, não é? Desde que nós provemos por A mais B que houve um contacto desta fonte, para que a fonte nos desse a informação para podermos ter o contraditório, e não foi dada por alguma situação qualquer, nós podemos avançar com a nossa peça e dizer que contactamos a ABCD e por razões alheias à nossa vontade as pessoas não deram entrevista. E é isso que nós devemos fazer. Agora, a peça não pode ficar bloqueada porque bispo A, B, C ou D não quer dar entrevista. Ainda no início dos anos 90, uma reportagem da TV Globo mostrou um ex-pastor da Igreja Universal que denunciou o envolvimento da IURD com traficantes na Colômbia. Chegando na Colômbia, já hospedado no hotel, então o Bispo Gonçalves nos convida a todo mundo aí ao quarto dele, ao apartamento dele, e diz: olha pessoal, a viagem para cá é uma missão especial. Não é nada de evangelizar, não é nada de colocar a igreja. Nós viemos aqui para levar para o Brasil $1 milhão que um ex-traficante, que agora está frequentando a igreja, procurou o bispo e ofereceu esse dinheiro emprestado para ajudar na compra da Record. O
O bispo Gonçalves, que é aqui citado, é o mesmo que em Moçambique também é acusado de vários crimes. Em Angola é criticado pela ala dos reformistas. Bastante controverso, o líder espiritual brasileiro prefere ameaças e ataca a televisão pública de Angola nas redes sociais. A TPA, olha, me perdoe, eu sou brasileiro, mas é uma vergonha. É uma vergonha. À semelhança do Brasil, em Angola, a TV Record funciona como o braço direito da Universal, apesar dos seus líderes dizerem o contrário. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente João Lourenço a manifestar a sua preocupação com os relatos de agressões a membros da IURD, que em certos casos teriam sido expulsos das suas residências. Disse pra gente assim: vocês têm que ajeitar as coisas de vocês, vamos dar oportunidade de vocês ajeitar as coisas que eles vão embora. O presidente brasileiro lembrou que há cerca de 500 pastores da IURD em Angola e que, neste momento, 65 são brasileiros. A carta foi publicada pelo seu filho Eduardo Bolsonaro depois dos serviços de investigação criminal em Angola terem realizado ações de busca e apreensão contra pastores da IURD por suspeita de invasão de divisas e lavagem de dinheiro. Por sua vez, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, respondeu com garantias de que o assunto IURD terá o tratamento adequado, cabível na justiça angolana, como cita o Novo Jornal. Há um processo crime que está a correr a sua tramitação no SIC e estamos a trabalhar no processo. Portanto, aconteceu agora dias essa situação, a polícia teve a sua intervenção e os advogados da IURD também apresentaram uma outra queixa-crime. Portanto, estamos a trabalhar. Quem faz da Tarzia da Bezerra, nesse caso? Sim, a Tarzia não compreendo porquê, né? Há um processo que estava em curso de uma situação anterior. Esta queixa, a participação dos gajos da IURD deu entrada ontem somente. Portanto, em 24 horas não se faz nada. O embaixador do Brasil em Angola, Paulino de Carvalho, à saída de um encontro com cidadãos brasileiros, membros da Igreja Universal, garantiu apoio diplomático. Nós solicitamos, encarecemos as autoridades locais, seja no âmbito do Ministério do Interior, também no Ministério das Relações Exteriores de Angola, que as medidas pertinentes, cabíveis, sejam tomadas. Naturalmente, isso cabe à Justiça angolana, cabe às autoridades competentes angolanas tomarem essa decisão. E a nós, como embaixada, como governo brasileiro, reiterar e insistir para que essas medidas sejam tomadas com a maior rapidez possível. E, naturalmente, cabe, como já tem sido feito aqui, a Igreja Universal em Angola, que, por meio de seus advogados, tomem as medidas legais cabíveis para que haja retomada, a reintegração de posse desses imóveis, tanto residenciais quanto dos templos das igrejas da Igreja Universal. Numa plenária da Assembleia Nacional, a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, pronunciou-se sobre os conflitos da IURD em Angola. Reconheceu que há práticas que se constituem crime e que estão a ser devidamente acompanhadas. Nós pensamos que é preciso muita tranquilidade, muita ponderação para resolver esta questão. Há casos de justiça, há casos com indícios de crimes que têm de ser tratados no fórum próprio e pelas entidades competentes para que seja dado um tratamento processual que é exigido por lei. O conflito na Igreja Universal do Reino de Deus, iniciado em 2016, já saiu dos principais templos e das catedrais da Igreja Universal em Angola. Hoje é assunto de conversa
no principal palco de debates do país. Reunidos em assembleia para discutir os problemas da IURD em Angola, os deputados são unânimes. É preciso que a Igreja respeite o Estado. Os deputados que aqui estiveram nesta reunião, todos eles acharam que, e muito bem, que é a altura, no momento de se defender a soberania da nação. Nas discussões, os deputados mostraram-se a favor das reformas no seio da IURD em Angola. Nós devemos, sim, prestar atenção para aquelas questões que foram colocadas, de que há crimes que devem ser investigados e a Justiça, naturalmente, cuidar disso com isenção. À saída da sessão, o deputado da UNITA, Raul Danda, considerou que o conflito na Igreja Universal deve ser visto como um problema interno, que não atenta contra a relação entre os dois Estados. Então não se pode permitir que insultos, ameaças sejam proferidos contra um país que é independente há 45 anos. A República de Angola é mesmo um país independente, não é província de um outro país, não é Estado de um outro país e tem que ser respeitado como tal. Na minha língua disse, ou seja, é preciso você respeitar para ser respeitado também. O deputado David Mendes considera que a vasectomia é contra os princípios da cultura nacional e defende a titularidade da Igreja aos angolanos. É contra os princípios africanos. Sabe que em África ter filhos é a maior conquista que um ser tem. E impedir alguém de ter filhos, para nós, é a violação de um dos direitos fundamentais, que até é bíblico. Porque a Bíblia garante que as pessoas vão reproduzir, ides e reproduzir, para que o mundo prossiga. Quer dizer, ao impedir que o mundo prossiga pelo método da vasotomia, é impedir que o homem angolano, que o homem africano tenha filhos. E ter filhos para nós é uma coisa extremamente importante. O ministro da Justiça apelou à calma, uma vez que o processo corre na Procuradoria-Geral da República, e lembrou que a Igreja é de direito angolano. Esse conflito teve implicações ao nível da lei, que era a lei das confissões religiosas, que era a lei penal e outras leis, né? E em função disso o Estado não pode ficar indiferente. Tendo essas implicações legais, o Estado também tem que intervir. Ao nível das confissões, da lei das confissões religiosas, se há desrespeito pelas regras que estão aí estabelecidas, o Estado deve intervir para repor a legalidade. Muito em função do posicionamento de alguns órgãos de comunicação social no país, uma sessão plenária extraordinária do Conselho Diretivo da ERCA analisou a atitude destes órgãos de comunicação social relativamente à crise na IURD de Angola e deixou as seguintes conclusões. As emissões televisivas e programas radiofónicos emitidos por alguns órgãos como a TV Zimbo, TV Record e outros violam os pressupostos legais. O Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. A presente utilização dos espaços comerciais cedidos à Igreja Universal constitui um claro abuso da liberdade de imprensa. Os espaços foram cedidos para a evangelização e não para dirimir problemas internos da Igreja, sem que a outra parte tenha o direito ao exercício do contraditório. Os mesmos espaços têm sido utilizados para calúnias e difusão de ofensas a entidades singulares e coletivas, incluindo órgãos de soberania. Diante disso, a entidade reguladora da comunicação social em Angola recomenda que os órgãos pautem a sua programação e serviços noticiosos pelas boas práticas do jornalismo, que os espaços comerciais cedidos sirvam única e simplesmente para o objeto do contrato. Recomenda que os órgãos visados alterem o estado da sua programação e que evitem tomar parte do conflito, optando os seus jornalistas a melhor conduta profissional, com destaque
para a observância do princípio do contraditório. No Brasil, há muito que a Igreja Universal é acusada de desvios de finalidade. Porque essa é a nossa fé. Ao invés de aplicar o dinheiro em obras de caridade, como as igrejas fazem, os recursos doados foram empregos muitas vezes na compra de empresas e visavam o lucro por parte de Edir Macedo. Em 2015, a Forbes, revista americana, apresentou Edir Macedo como uma das pessoas mais ricas do mundo e é o único líder religioso que foi mencionado no levantamento em 2015. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da TV Record surge como um dos 1.826 empresários do mundo que juntaram riquezas na casa dos bilhões de dólares. Porque você cobra de Deus o que ele prometeu. Macedo é um dos 54 brasileiros bilionários. Já naquela altura, em 2015, a revista Forbes estimava sua riqueza em 1,1 mil milhões de dólares. Por ser várias vezes incompreendido e investigado, em 1992, Edir Macedo foi preso. No dia 31 de março, é publicado em Diário da República as conclusões da Assembleia Extraordinária realizada pela Comissão de Reforma da Igreja, que, em conferência de imprensa, declarou o fim da liderança brasileira em Angola. Pela força desse momento da ata, todos os templos pertencem à Comissão de Gestão. Temos também aqui o Diário da República, que nos dá esse direito. Significa dizer que nesse exato momento não há templos que pertencem à ala brasileira. Todos os templos pertencem ao grupo de reforma, porque é patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus. Estes, por sua vez, responderam com um comunicado dizendo que os mesmos não têm qualquer legitimidade para reunir a Assembleia da IURD, sendo que a ata desta Assembleia também não produz qualquer efeito e considera ilícita a publicação da ata em Diário da República. Pastor Douglas está aqui no Morro Bento essa hora. A igreja em conflito tem o seu líder retirado da parede e colocado no chão, como sinal de que vem aí uma reforma na Igreja Universal em Angola. Nesta parte final, um recurso à Bíblia, o principal instrumento dos cristãos. O Salmos recomenda o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Boa noite. Do sonho à realidade. Em 2020 e 2021, vamos jogar em nossa casa.